E aí eu acho que esse foi o primeiro questionamento, assim, em termos de religião, assim, sabe? Aí o segundo questionamento é quando eu começo a perceber uma diferença muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então não fazia, assim, sentido para mim as coisas do Velho Testamento, e também nunca entrou assim na minha cabeça por que os judeus tinham matado Jesus. Isso para mim, assim, eles... não, foi o Império Romano. Eu falei, não, gente, foram os judeus. Né? Porque eles tentam falar que Jesus foi morto pelo Império Romano. Não. Pôncio Pilatos lavou a mão. Né? Ele deu a opção de soltarem Jesus ou Barrabás, e os judeus escolheram Barrabás. Isso também não entrava na minha cabeça. Certo. E aí, quando eu começo a fazer essa pesquisa desse universo dos Anunnaki, né, de seres que vieram aqui responsáveis pela criação, né, do processo evolutivo do homem e das bases da nossa sociedade, comecei a ver que esses seres também estavam presentes no Velho Testamento. Começou a fazer sentido porque o Velho e o Novo eram tão diferentes. E que aquela percepção que eu estava tendo, Jesus também tinha tido. Né? Certo. E Jesus, por mais que tentem deturpar o que ele vem ensinar, ele ia pro Sinédrio para bater boca com os senhores da lei, com os judeus. Uhum. Né? Então Jesus sabia que Yahvé não era Deus. Sim. E aí por isso que ele foi morto. Porque ele já tinha ele tinha buscado esse conhecimento. Falando em Jesus agora. Provavelmente, né? Ele era um extraterrestre, porque biblicamente ele era filho de Deus, veio de uma virgem, tinha seus poderes por ser filho de Deus. Mas isso hoje, com várias informações, eu estou falando uma opinião própria, uma opinião minha. Eu acredito que ele não era o filho de Deus, esse Deus que a gente espiritualmente tem essa crença, né, desse ser, o Criador. Mas pela sua visão, Jesus Cristo, ele era um ser extraterrestre? Ou ele foi como assim, um semideus? Talvez veio um extraterrestre que teve alguma coisa ali com uma terrestre, e aí vem Jesus com essa mente aberta, com esse poder. Ou ele só tinha... Aí vem várias questões, né? Ou ele só tinha aquele terceiro olho aberto, onde ele compreendia essa diferença do multiverso, das dimensões. Como que você vê essa questão de Jesus Cristo na Terra, de fato, não baseado biblicamente assim sobre aquela coisa mais lúdica, mas sobre o que você tem pesquisado, até sobre a história da humanidade, das civilizações? Então, Jesus provavelmente ele tinha DNA de Elohim mesmo, né? Elohim são os deuses do Velho Testamento, que a gente pode associar Elohim com Anunnaki. Então, Elohim são os filhos de El. Anunnaki são os filhos de Anu. São o mesmo grupo de seres, só que vai receber nomenclaturas diferentes dependendo da região. Então, eles vão ser chamados na Bíblia de Elohim. Tanto é que Elohim é plural, né? Seriam os deuses, ou filhos de El. Yahvé é um filho de El. E o que você tinha, na verdade, eram 72 Elohim. Né? Seria El, sua esposa, e mais 70 filhos. Entre eles, Yahvé. Por isso que eles falam que são 72 nomes de Deus. Mas, na verdade, não é que Deus tem 72 nomes diferentes. Certo. É porque são 72 Elohim diferentes. Seres. Então, vamos trazer para vamos imaginar um quadrinho aqui, um desenho. Existem um casal, são os deuses. El e Eshra. Que seria Deus e deusa. Uhum. E aí, a partir desse são casal, os deuses ugaríticos. Eles tiveram 72 filhos. 70. Mais 2, 72. Ah, tá. Entendi. Porque era da mesma família do Elohim. Uhum. Tá.
Só suposição minha, viu, gente? E aí o que acontece? O povo hebreu, né? Eles são... pertenciam ao... elegeram Yahvé, né? Como o Deus deles. E aí quando você tem... Por isso que todos os anjos, o final é El, né? Gabriel, Samuel, vem de Elohim, criações de El. Sim, todos vinculados a El. Papai Noel. Zoeira. Não, mas eu entendi. Inclusive os ocultistas, quando a gente pega os vigilantes, né? Que seriam os Illuminati que controlam o mundo e tudo mais, o deus deles é o deus El. Né? Então eles ainda reverenciam esse antigo Não era deus. Horus? Não, Horus é Egito. Egito? É. Mas Horus também tá ali. Dá pra gente fazer uma associação também, porque os deuses do Egito, os deuses gregos, os deuses da Suméria e os Elohim, é tudo a mesma galera, né? Só vai mudar. Era uma mesma nação, mesmo povo. Era um grupo de seres com muita tecnologia. Essa tecnologia era confundida com o poder sobrenatural, mas não era só tecnologia. Só tecnologia. Isso. Então vamos trazer para um seriado. Imaginamos que a humanidade de um outro planeta entrou em colapso e só tinham eles que fizeram uma nave, né? E aí eles precisavam achar um outro planeta habitável. Vamos pensar. Elon Musk pega a nave dele e vai para Marte. Chega lá em Marte, tem uma tribo de primitivos. Certo. Vão achar que o Elon Musk é Deus. Ele vai chegar lá no foguete, voando. Entendeu? Então, provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Ah, entendi. Tá? Provavelmente, gente. É só uma... Tudo leva a crer que... Tudo leva a crer. Mas é interessante. E aí Jesus, né? O que esses Elohims faziam, né? Deliberadamente. Eles faziam manipulações genéticas mesmo, deliberadamente. Né? Então você vai ter, por exemplo, o caso de Abraão, né? Que já era idoso, né? Abraão e Sara, e mesmo assim, na menopausa ela conseguiu conceber Isaac. Como que se deu isso, né? Foi todo explicado. Foi enviado os anjos lá, né? E os anjos informaram que eles teriam um filho e tudo mais. Provavelmente uma inseminação artificial foi feita já naqueles tempos. Quando a gente tem um caso de Jesus, né? Maria, ela concebe sendo virgem e tudo mais. O que é conceber, né, sendo virgem? É uma inseminação artificial. Certo. Então, muito provavelmente, e quem anuncia também que ela vai receber o filho, né, de Deus, é o anjo Gabriel, né, associado aos Elohim. Então, provavelmente, Jesus tinha o DNA dos El mesmo, dos Elohim. Entendi. Aí era por isso que ele tinha provavelmente um QI poderes, um QI muito alto, facilidade, né? de... Assim, e algo que a gente sabe, isso é muito mensurável, é a questão dos judeus. Eles têm um QI muito alto, né? Sério? O próprio Einstein era judeu, né? Mas isso é de sangue. Sim, a povo... genética deles em termos de cognitivo, eles são mais desenvolvidos, né? Cognitivamente falando, Entendi. eles têm QI mais alto. Tem um filme, eu não me recordo o nome, mas é o nome de uma mulher, que é Lucy, que ela atinge o 100% da capacidade cerebral e ela se torna átomo, né? Isso é possível ou isso foi uma especulação baseado naquilo que você pesquisa? Porque se a gente tem um pouquinho mais de QI, a gente consegue ter um raciocínio muito melhor de tudo, né? E é possível a gente conseguir dominar a energia? Olha, eu não sei se... Aí eu vou entrar em outro assunto. Eu não sei se seria interessante para o experimento. Porque isso tudo é um experimento. O que a gente vive aqui é um experimento. É um experimento. Todos nós concordamos em vir. E se a gente coloca um nível Danusa, eu preciso retratar aqui que eu não concordei com isso aí não. Onde está esse contrato aí que eu preciso rever? A gente veio experimentar a fiscalidade. E dependendo do nível que você tem, né,
quanto maior o QI, maior o grau de abstração, mais você compreende a realidade, talvez não seria fácil você se manter preso nisso que a gente sabe que não é a realidade última. Então, provavelmente faz parte do experimento você ter um nível máximo de consciente inteligente. Então, a Matrix é real. Sim. Só que ela não é essa Matrix deturpada igual tentam pregar. É uma Matrix que todos nós concordamos em vir e para experimentar a dualidade, né, as coisas aqui na fisicalidade. Mas ela é bem real, porque a partir do momento que a nossa consciência vem aqui para essa realidade, se reveste de mais 6 corpos, né, e nesses 6 corpos você vai ter o corpo físico e esse corpo físico precisa comer. Sim. Não adianta falar que você é Matrix, você não for comer, que você vai matar o corpo físico. Não dá pra fazer um download aqui da comida, vai ter que fazer a comida. Mas é uma Matrix no sentido que não é a nossa realidade última. Então a gente tá na tal da terceira dimensão. É que dimensão é mais... a gente tem é que o pessoal confunde muito a questão de dimensão. Na verdade a gente percebe 4 dimensões, 3 espaciais e 1 temporal. Certo. É percepção. Se a gente perceber uma dimensão a mais, por exemplo, de tempo, a gente já não fica preso só no momento presente. A gente consegue interagir, por exemplo, com o futuro. Aí, como seria? Você conseguiria vivenciar as coisas na fisicalidade, percebendo um vetor a mais dimensional? Entendi. Aí entra na questão daquele filme lá, Interestelar. Não, tem um outro também, que é daquele das naves. A Chegada, que ela tem essa percepção. Ela começa a perceber um vetor a mais. Isso. Exato, que aí é onde... Aí vira uma bagunça. Na cabeça dela na fica... cabeça da pessoa. Mas aí chega uma hora que ela compreende e consegue dominar isso. Mas você imagine todo mundo da Terra acessando uma dimensão a mais? Vixe. É se nessa dimensão a galera já tá fazendo merda... Em 4 vetores a gente já faz merda, imagine com 5 vetores. Nossa senhora. Então, realmente é complicado. Mas aí, voltando à questão de Jesus, então ele veio, né, com esse DNA diferenciado. Só que ele não aceita cumprir a agenda, né, dos Elohim. Ele não aceita, porque a agenda dos Elohim é uma agenda de dominação, né? Certo. Vai muito para a questão material, né? Inclusive até os dias de hoje a gente sabe, né, que as pessoas, os judeus têm essa questão, eles são muito, muito bem desenvolvidos em termos materiais, tudo mais, né? E não é o que Jesus não concordava, né, com aquele estilo de vida, né? E aí ele ia pro Sinédrio e botava o pessoal no chinelo. Então, e ele sabia também que aqueles Elohim não eram Deus, né? E ele falava do Deus do céu, né? Do Pai. Então ele dava, por exemplo, quando ele fala lá... Então o que seria esse Deus, o Pai dele, esse Deus? Cósmico. Ele fala do nosso Pai cósmico, né? Do verdadeiro Deus. Ele veio pregar o verdadeiro Deus. Ele não entrou na agenda dos Elohim. Por isso que ele foi morto. Ele não quis aceitar essa agenda. Tanto é que ele falava, né, que quando os judeus estão saindo lá do Egito, que eles começam a reclamar que só comiam maná no deserto, o que Yahvé faz? Manda serpente de fogo. E que Jesus fala? Peça e vos será dado, né? Porque vós que sois maus, quando um filho seu pede de comida, né, você não... Qual pai que vai dar cobra tendo filho fome? Yahvé fez isso. Então ele está falando, Yahvé não é seu pai. Entendi. Né? Então existe esse Deus cósmico, ele existe, então. Sim, foi ele que Jesus veio pregar. Jesus fala, peça para ele, que ele vai te dar, porque ele é seu pai. Porque se você quer mal, quer o melhor pro seu filho, imagine Deus. Aí eu falo assim, entre linhas ele tá falando assim, como que vocês acreditam que Yahvé é Deus, é pai de vocês, se ele deu cobra quando vocês tinham fome? Qual é o pai que faz isso com o filho? Yahvé seria... o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, que cai de encontro com um ser mesmo. Um ser com tecnologia, ele era um Elohim. Os Elohim todos eram seres com tecnologia. Tá, então... vem muitas questões aí, né? Mas a gente ficaria aqui um bom tempo para
sanar as minhas dúvidas. Para mais conteúdos como esse, siga esta página.